Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E primeiro eu quero dizer que tem um tempinho, né, que eu não gravo vídeo aqui pro canal e que com certeza isso bagunçou todo o algoritmo aqui do canal e certeza absoluta que o YouTube não vai sair entregando meu vídeo para todo mundo, sendo que já tem um intervalo gigantesco que eu não gravo vídeo. Então, se esse conteúdo chegou para você, talvez não seja o acaso, e eu nem acredito em acaso, para dizer a verdade. Então, seja aí pelo motivo de, quem sabe, você realmente, é, talvez seja porque você realmente precisa ouvir o que eu tenho para te dizer hoje. E hoje eu quero te convidar para uma pausa. Eu quero te convidar para uma pausa de verdade. Então, talvez para você sentar aí agora, ou não sei, continuar fazendo o que você está fazendo, deixar o vídeo aí para você ouvir, mas dá uma respirada, tomar um café comigo. Eu sempre te convido para tomar um café, só que dessa vez não vai ser apenas um café. Ó, tô botando meu café aqui, coloco o seu. Apesar de estar um calor surreal aqui, né? Chegou o verão, então, mas não abandono meu café. Só que esse convite é para tomar uma dose de café com sentido. De verdade, eu quero te emprestar hoje um pouquinho das minhas lentes, usando aí essa analogia, para te mostrar como eu estou enxergando a chegada de 2026. Muito se fala, né, do novo ano, muitos vídeos por aí falando sobre o que fazer, como pensar, como agir antes de chegar aí 2026. Só que eu já adianto que isso que eu vou conversar com você hoje vai na contramão do que a maioria está falando e está fazendo agora. Por quê? Enquanto muita gente está correndo de um lado para o outro, ou já largou tudo, digamos assim, né, desde o começo ali de dezembro, eu acordei hoje no mesmo horário de sempre. Eu segui minha rotina, eu trabalhei, eu estudei, e não porque eu seja melhor que ninguém, longe disso, muito longe disso. E não porque eu seja mais disciplinada ou porque eu seja mais forte, porque eu sou mais forte que alguém, mas porque eu aprendi, e eu aprendi errando, né? Que toda bagunça de rotina, ela cobra um preço muito alto, ela cobra um preço depois. Claro que se eu tivesse planejado uma viagem, seria diferente. Só que você percebe a palavra planejado. Quando existe planejamento, existe reorganização. Não existe um abandono. Não estamos falando de abandono. Não é aquele pensamento perigoso de, agora é só ano que vem, depois do carnaval eu volto. Agora já não faz mais diferença, deixa para depois. Eu já, eu já sei onde isso termina, eu já sei qual é o resultado disso. 2026 está chegando com muitos feriados. Eu não sei se você já parou para dar uma olhada no calendário. Nós temos eventos importantes que acontecerão em 2026. Então, muita coisa acontecendo, né? E pensando agora um pouquinho lá na frente, pensando agora no final de 2026, muitas pessoas vão dizer que o ano passou muito rápido, que passou voando, que não deu tempo de fazer nada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera agora. Será que o ano passou voando, ou vai passar voando, né? Ou você que não vai aproveitar as oportunidades que você terá? Porque são coisas bem diferentes, né? Muita gente. Eu sempre falo isso aqui porque muita gente não está satisfeita com a própria vida. Basta você parar para conversar um pouquinho com as pessoas que você percebe isso. As pessoas não estão felizes com o trabalho, as pessoas não estão felizes com a rotina que têm e elas não querem mais ficar estagnadas. A sensação de estar parada no mesmo lugar incomoda. Mas aí, quando chega, por exemplo, uma folga, ou uma folga casada, né, que vai acontecer muito agora em 2026, por conta dos feriados caírem na quinta, muita gente emenda e tudo, aquela folga que muitas vezes você reclama que não tem, ou melhor, o tempo, você reclama que não tem tempo. Então, em 2026 você terá essas oportunidades, mas aí você tem que pensar o seguinte: o que que você vai fazer com essas oportunidades, né? Ao invés de estudar, ao invés de pesquisar outras possibilidades, ao invés de organizar a própria vida, muitos vão escolher simplesmente parar. Vão escolher se anestesiar. E a gente vive mesmo numa sociedade muito, como é que eu posso dizer? Tá muito anestesiada mesmo. Elas estão procurando distrações o tempo todo.
alguns partem, né, para bebida, e eu não tô aqui para julgar ninguém, cada um faz de si aquilo que considerar o melhor, né? Mas, enfim, isso é assunto para outro dia, porque se eu entrar nessa questão de decisões e responsabilidade, dá um outro vídeo. Enfim, aí as pessoas optam por se desligar completamente. E eu quero deixar isso muito claro aqui. Descansar não é errado. A gente precisa de descanso, o nosso corpo precisa de descanso. O problema não é descansar. O problema é você descansar, mas fugindo da própria responsabilidade, como eu disse um pouquinho atrás, né? Porque depois não adianta você ficar reclamando que a vida continua a mesma. O que me preocupa não é 2026, é 2027, digamos assim. É você olhando para trás e dizendo o seguinte: eu tive tempo, eu tive oportunidade, eu poderia ter feito algo por mim, mas eu não fiz. Isso que me preocupa, porque aí vem o peso. E não é um peso da vida em si, mas das suas escolhas. No fim das contas, tudo isso se resume a algo que muita gente evita, que é justamente a responsabilidade. Eu falo sobre ela de novo, porque responsabilidade não é a culpa. Responsabilidade é você entender que toda escolha gera uma consequência. E que toda omissão também é uma escolha, não deixa de ser. Quando você diz que não vai fazer algo, você está fazendo uma escolha. Então, mesmo quando você diz, mesmo quando você decide não decidir também, porque aí nesse caso, alguma coisa vai decidir por você, alguma coisa ou alguém vai decidir por você. Não existe não fazer nada. O fato de não fazer nada já é fazer alguma coisa. Enfim. E normalmente, quando você não toma essa decisão de fazer algo, pensando nas consequências disso, pensando na responsabilidade das suas escolhas, não é quando a pessoa ou alguma coisa escolhe por você, normalmente não decide a seu favor, sabe? Enfim, final de ano tem uma coisa muito curiosa. As pessoas escrevem metas. Eu não sei se você já escreveu as suas, mas param ali, pegam um papel, uma caneta, anotam vários objetivos maravilhosos para o próximo ano. São objetivos incríveis. Mas na maioria das vezes esse papel nunca é olhado depois. Ele vai para uma gaveta ou para uma pasta ali esquecida mesmo e a vida segue exatamente igual. A gente tem que entender que escrever uma meta não muda absolutamente nada. Se não houver uma decisão, se não houver uma organização e uma responsabilidade diária de fazer essa meta se concretizar. Não adianta você desejar uma vida diferente vivendo do mesmo jeito. Existe também uma confusão muito comum entre descansar e estacionar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Descansar nos recupera. Como eu falei, o nosso corpo ele precisa de descanso. Só que estacionar paralisa. Então pensa, descansar nos prepara, estacionar cria um engessamento. Muita gente usa os feriados, as pausas e os tempos livres como essa desculpa para estacionar, não mais para descansar, estacionar mesmo. Só que depois, essa pessoa ela quer um resultado, ela quer um movimento. Só que como que vai funcionar? Não funciona dessa maneira. Então, deixa eu te perguntar algo com muito respeito, com muito carinho, mas com muita verdade aqui. Você está vivendo a vida que você quer? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, porque te leva a uma reflexão sobre aquilo que você continua fazendo e não faz mais sentido, e sobre quem você quer se tornar. Se a resposta for não, você não está vivendo a vida que você quer, o que você está fazendo de forma concreta para mudar isso aí? E não é algo para você pensar para o ano que vem, para que 2 anos, para amanhã. Ah, depois do carnaval. É para agora. Muita gente não está perdida na vida porque falta capacidade. Está perdida porque não sabe nem mais quem é. Não sabe quais valores carrega, o que é inegociável, o que é um desejo genuíno, o que é a expectativa dos outros. E aí você está vivendo, essa pessoa vive, né, tentando caber em moldes que nunca foram delas. Você segue cansado, você segue confuso, você segue sem direção. Porque você está vivendo uma vida que os outros ditam para você. Sentido, ele não é dado. Eu não posso dar para você um sentido para tua vida.
você tem que descobrir o sentido. Ele não vai aparecer quando a gente espera passivamente. Sentido aparece quando a gente responde à vida. Eu sempre falo isso. Se você assistiu os outros vídeos, ou se você tem, né, esse costume de assistir os vídeos aqui do canal, eu sempre falo isso. O sentido você encontra no movimento. As oportunidades, as responsabilidades, as pequenas decisões diárias. E eu sempre falo que não é um sentido, como é que eu posso falar? Abstrato. Não é uma coisa mágica. Não é algo distante. A gente está falando de coisa prática. Eu estou falando sempre de ação. Eu não estou aqui para te pressionar. Eu estou aqui para te alertar. 2026 não vai ser diferente se você viver do mesmo jeito. Isso é um fato. Mas ele pode ser completamente diferente se você assumir a autoria da sua vida. Não precisa ser tudo de uma vez, não precisa ser algo extraordinário, mas você precisa ter consciência nas coisas que você faz. Você precisa ter presença, você precisa fazer as suas escolhas, sabendo que elas trarão consequências. Talvez hoje seja só isso mesmo. Você precisa realmente de uma pausa, talvez uma dose aí de café com sentido, fazer uma reflexão, pensar na sua vida, pensar onde você está hoje, onde você quer chegar, quem é você de verdade, perceber se você está vivendo a vida que você quer, quem você realmente é, ou se você está vivendo uma pessoa criada pelo padrão do mundo. Então, o meu convite é entrar 2026 mais consciente, é entrar 2026 com mais presença, com mais pausas mesmo. A gente precisa sair dessa correria. Você percebe que no final do ano tem essa sensação de que tá todo mundo correndo de um lado para o outro, só que a pergunta fica correndo para onde? Correndo para quê? Véspera de Natal, eu não fiz nem minha unha ainda. Eu segui a minha rotina. Eu tô desde 7 horas estudando, trabalhando, fazendo as minhas coisas, porque hoje eu tenho muito claro quem eu quero. Eu não vou nem dizer quem eu quero me tornar, mas quem eu sou na minha essência. Então eu quero me desenvolver. Quem eu quero me tornar, né? Acaba sendo consequência. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero tirar os meus projetos do papel. Eu quero fazer acontecer e para isso eu sei que eu preciso usar cada momento que eu tenho com estratégia, com um objetivo. Então, meu convite é: faça isso também. Comece a usar o seu tempo para construir aquilo que você tanto almeja. 2026 está chegando, mas se você não mudar, vai ser o mesmo ano, como todos os outros, que chega no final e a gente só se lamenta. Então, ao invés disso, vamos tentar chegar ao final de 2026 dizendo que valeu super a pena. Eu me desenvolvi, eu cresci, projetos aconteceram, eu mudei para melhor a vida de pessoas que estavam ao meu redor, eu alcancei mais pessoas, eu consegui fazer aquilo que eu realmente me propus a fazer. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Quero te desejar boas festas, que você curta, né, com consciência, que você aproveite com a sua família, sim, que você descanse, sim, mas sempre com consciência das suas escolhas, tá bom? Continua assistindo os vídeos aqui do canal. Eu espero, toda vez nos vídeos eu falo, né, que eu espero gravar mais, mas realmente é um objetivo para 2026 e eu quero muito colocar em prática. Então, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.